É claro que qualquer debate pode e deve ser feito. O que deveria existir entre os senhores parlamentares e senhoras parlamentares era o respeito naqueles que defendem uma tese ou defendem outra tese. E não essa gritaria desenfreada que os ouvidos são surdos para ouvir o contra-argumento. Isso aqui não é um terreiro de briga de galo, não. Até porque eu respeito muito aqueles deputados ou as deputadas que votaram no ex-presidente. Eu respeito muito. A deputada Bia Kicis sabe disso quando presidiu essa sessão. Mas o xingamento, o palavrão de baixo calão, isso depõe contra o que é esse fórum importante aqui da casa. Vossas Excelências deveriam... Eu respeito aqueles que estão defendendo a anistia para o ex-presidente. Eu respeito aqueles que foram e orientaram a busca, a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Que estão sendo condenados ou não. Eu respeito a opinião daqueles que querem votar a anistia. Eu tenho uma opinião diferente. Não é momento para isso. O país pede outra discussão, outro debate. E Vossas Excelências, sequer alguns aqui, têm ouvidos abertos para ouvir o contra-argumento. Vossa Excelência, a presidenta disse bem, todo mundo aqui vem demandado pelo povo, todo mundo aqui foi eleito, independente da configuração ideológica ou não. Eu nunca, aliás, eu quero dizer aqui, alguém, quando eu terminei de falar, deputada Bia, falou assim, cuecão, não sei o quê. Isso, é bom dizer aqui, talvez eu seja um dos poucos aqui que não tem um processo da justiça. Fui inocentado em tudo, então eu solicito que vocês respeitem como eu respeito vocês, aqui nesta comissão. Porque isso aqui é um fórum importante desta casa. Isso aqui não é para ficar fazendo xingamento indevido. Aqui tem que prevalecer o respeito, porque é ele que nutre as relações interpessoais e políticas aqui dentro com base no diálogo. Dito isso, senhora presidenta, eu quero fazer aqui uma manifestação importante sobre a economia brasileira, sobre o nosso governo. O Brasil hoje está vivendo um momento especialíssimo. A economia se recuperou e hoje todas as indicações que temos é que o Brasil entrou no ritmo acelerado e sustentável de crescimento de sua economia. Até o PIBão cresceu para aqueles agorentos que torcem contra o Brasil e contra a nossa economia popular. A deflação que é anunciada, sabe por quê? Porque os preços dos alimentos estão caindo. Isso é muito importante. Os preços estão diminuindo e o país entrando num processo de crescimento com sustentabilidade e geração de emprego e renda. O emprego está sendo gerado. E a inflação sob controle, portanto o Brasil caminha para ter um crescimento esse ano em mais de 3% do PIB, porque no período que o Lula governa o Brasil, nós já temos em média quase 3% de crescimento. Esse é o Brasil real. O Brasil que foi retirado do mapa da fome, das pessoas que deixaram de migrar, que saíram do mapa da fome e agora migraram para uma situação pelo menos confortável através da reorganização dos programas sociais, das medidas que nós aprovamos aqui, dos projetos importantes que nós aprovamos aqui, que dão a governabilidade necessária para que o presidente Lula possa governar e fazer as mudanças que o governo foi eleito diretamente pelo povo e tem que ser respeitado. Aqui não é bravata, as urnas disseram. Tem presidente da República, tem governo, tem previsibilidade, tem estabilidade política e jurídica. Até porque nós aprovamos todas as matérias aqui nesta casa. Inclusive, com muitos que no dia de hoje, alguns até defendem a anistia, que eu respeito. Eu tenho uma posição absolutamente contrária. Acho até que tem as pessoas mais simples foram levadas a cometer esses crimes. Aqueles que orientaram, aqueles que financiaram. Eu sempre disse, se é para condenar, tem que condenar os de cima. Aqueles que organizaram, patrocinaram e fizeram aquele atentado. Não ao presidente da República, a um ou outro, mas sobretudo à democracia. Ao parlamento, ao poder judiciário, aos três prédios que simbolizam a República. É por isso, senhora presidente, que esse momento é muito especial para o Brasil. O Brasil está vivendo outro momento, o investimento externo chegando, a economia se acelerando. E eu não tenho dúvida que nós vamos chegar no final do ano com a economia estabilizada. Aí sim, nós podemos ter, nesses 4 primeiros anos do governo do presidente Lula, uma média de crescimento em mais de 3,5%. Esse aqui é o Brasil real. É o Brasil da economia popular. É o Brasil do combate à fome, do salário mínimo. O salário esse ano veio no pilô para cá, vai aumentar quase R$100, recuperando, portanto, o poder de compra da classe trabalhadora brasileira. É isso que está fazendo o Brasil girar, a economia girar e as oportunidades estão surgindo nesse momento tão importante que o Brasil está vivendo. Essa discussão deveria, presidente, ser feita em outro momento e não agora, porque ela dilacera. Nós estamos num período eleitoral, nós não estamos aqui discutindo que é preto, que é branco, não. Nós estamos dizendo o seguinte, não é momento para discutir uma matéria desse tamanho. Vossas Excelências poderiam discutir conosco, eu vou discutir isso depois da eleição e não agora. E uma comissão convocada com pauta única para discutir esse assunto. Isso não é razoável para o parlamento.
respeitando aqueles que têm sua opinião, porque eu entendo também que nós não podemos dar anistia àqueles que atentam contra a democracia. Muitos já foram presos na época da ditadura militar por lutar pela democracia. A democracia é uma cláusula pétrea. Ninguém pode agredi-la, ninguém pode ameaçá-la como alguns tentam fazer. É por isso que esse momento, ele é forte aqui dentro. Esta comissão não deveria fazer essa votação hoje. Por isso que nós estamos nos insurgindo e evitando que essa comissão, em apenas uma sessão, anistie. Ninguém sabe qual o alcance disso ou ela pretende o quê. Nós não podemos, nós temos que ter compromisso com a República e com a democracia. É por isso que eu quero fazer essa manifestação em nome do governo. Um apelo aos meus colegas parlamentares. Vamos deixar essa votação para depois, até para estabelecermos daqui para frente uma convivência minimamente razoável entre nós e não fazer da nossa relação uma praça de xingamentos aqui dentro da CCJ. Isso é inaceitável. É por isso, presidenta, que essa minha manifestação é um apelo que faço aos partidos da base. Pode até ter alguém na base que concorde, mas não é momento para a gente discutir isso. Eu apelo para que na próxima votação a gente consiga estabelecer aqui nesta comissão aquilo que é fundamental, remeter essa discussão para após as eleições. As eleições estão bem pertinho. Nós temos só essa semana, só depois do dia 6. Portanto, nós temos tempo de sobra para dialogar, para conversar, para debater esse tema. Por isso que eu quero fazer, presidenta, essa manifestação em nome da verdade, em nome do respeito e em nome da liberdade e da democracia. Muito obrigado.